Obrigada a todos por também estarem aqui. E o tema que vou tratar hoje é justamente esse, e os pensamentos que eu tive também ao me deparar, né, com as leituras, com tudo que a gente aprende, né, estando nessa doutrina, foi muito, na verdade foi muito significativa também para mim essa figura da disciplina, né? Então eu gostei, por isso eu trouxe hoje esse tema. E também, gente, por motivos pessoais, viu? Porque sempre que a gente vem aqui na figura do palestrante, que não é uma coisa chique, né, gente? É mais assim uma oportunidade de aprendizado. Então eu fico analisando quais os temas que eu preciso aprender, me desenvolver. E assim, atualmente eu acho que é um dos temas mais difíceis para mim, no sentido de que eu ainda não me considero uma pessoa disciplinada e ainda não o sou. Tá? Então eu acho que a primeira oportunidade, né, de fazer uma palestra sobre isso é para estudar mesmo, para a gente conseguir, né, continuar caminhando, tá? Então olha só, tenho aqui uma historinha, eu acho que muitos já conhecem, ou os que já não conhecem a gente vai tratar hoje, que é justamente sobre o nosso querido Chico Xavier, tá? Essa historinha ocorreu em 1931, faz muito tempo, né? E ela ocorreu, gente, com o primeiro contato do Chico com o Emmanuel. Então todos conhecem, né? Assim, ou então já, para quem não conhece, já informando, o Emmanuel, ele foi o mentor espiritual do Chico e que orientou muito ele durante toda a sua vida nessa trajetória. Digamos assim, foi um dos suportes do Chico e também esteve junto, né, companheiro na missão de escrita, na missão de instrução, que muitos nós hoje colhemos os frutos, né, os livros maravilhosos do Emmanuel. Então, foi um espírito espetacular, um espírito espetacular, e eu tenho a certeza que ele ainda continua em crescimento, como a gente, né, também aprendendo diariamente. Bom, e nesse primeiro encontro, gente, agora voltando à história, em 1931, o Chico estava lá na sombra de uma árvore, então imagine, né, assim, um lugar bem bonito, bem arborizado, e ele lá perto de um riacho e debaixo dessa árvore. E aí, ele estava em oração, né, à beira dessa represa, e ele viu uma cruz luminosa. E quando ele percebeu, dessa cruz saiu a figura de uma pessoa, um senhor, vestindo uma túnica sacerdotal. E aí ocorreu o famoso diálogo que eu vou aqui relatar. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? O Emmanuel perguntando para o Chico, né? Então, naquele tempo, o Chico ainda estava começando essa caminhada espiritual, assim, com mais propriedade, né? Então, o Emmanuel pergunta: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. Eu acho que é um diálogo para todos nós, né? Então, trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Eu estava já preocupado, né? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos do serviço. 3 pontos, minha gente. Qual o primeiro ponto? Perguntou Chico. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Adivinha só, era disciplina. Então, olha só, né, o valor que é dado a uma característica, como comentado aqui hoje, que às vezes a gente tem aquela impressão de que é algo, né, ruim. Então, um dos primeiros 3 pontos para que ele pudesse realmente trabalhar eram esses. Aí o Emmanuel fala, né? Temos algo a realizar. 30 livros para começar.
Gente, o Chico, ele não escreveu 30 livros. Ele escreveu 400. E imaginem, por mais que assim, não é de autoria, né, digamos assim, do Chico, no sentido de que são relatos espíritos, relatos do Emmanuel, mas imagine o compromisso de uma pessoa como nós, de carne e osso, de sentar numa mesa, de pegar uma caneta e escrever em vida, viveu, né, lá pelas faixas dos 90, 95, 400 livros. É uma das maiores produções literárias que a gente tem, história. Então, é algo sobre, assim, eu penso, né, assim, é algo sobre-humano. Mas Chico era como nós, com os seus afazeres, com os seus trabalhos, ele trabalhava e ainda atendia no centro espírita, e ainda psicografava mensagens, e ainda visitava amigos, ia nos hospitais. Eu falava assim, meu Deus, eu acho que o dia do Chico não tinha 24 horas, porque não é possível. Então, assim, é algo que é um exemplo, eu acho, que nos traz, assim, primeiro um espanto, né, você diz, meu Deus, olha que, digamos, que caminhada linda. Né? A gente não pode olhar com inveja, viu, gente? Falar, nossa, mas também o Chico Xavier. Não é assim. A gente tem que olhar, cara, que oportunidade que Deus nos permitiu ter uma pessoa assim, aqui, vivendo no nosso Brasil, né? É algo a se orgulhar. Então, isso realmente só destaca que Emmanuel estava certo. Chico precisava de muita disciplina. Então ele foi, na verdade, muito sincero, muito honesto em dizer assim, olha, o que você precisa é disciplina. Tinha uma mediunidade fantástica, tinha um coração assim, muito amoroso. Então, realmente, se ele não tivesse aquele compromisso de estar junto da tarefa, muitos desses números que a gente falou não teriam sido alcançados, tá? Então esse é o gancho que eu vou usar para falar um pouquinho sobre essa característica. Então, se um homem tão admirável quanto o Chico precisou de disciplina, quem dirá nós, né, gente? Vamos nos comprometer também a desenvolver essa característica, né? Vamos então, na manhã de hoje, falar um pouquinho e refletir. A disciplina, gente, por definição, ela é a obediência a um conjunto de regras, tá? E normas estabelecidas, e também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades, tá? Então, se a gente for pensar, né, nós temos no nosso dia a dia muitas responsabilidades, claro. Como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como profissional, né, nos nossos trabalhos, como cidadão e também, não cidadão só da nossa cidade, cidadão do mundo, nós temos muitas e muitas responsabilidades. Então a disciplina diz respeito justamente aos nossos papéis que nós temos a cumprir, tá? E nesse aspecto, o oposto da disciplina é a indisciplina. Que a gente sabe, né, eu acho que só de ouvir essa palavra, que realmente ela significa uma falta de ordem, falta de regras e um comportamento desrespeitoso muitas vezes, tá? Então, também na natureza, como foi falado também muito bem no nosso início, também na natureza nós temos esses pontos que são organizações, organização da natureza, os ciclos que nós temos, ciclos de vida. Então, é tudo muito organizado se a gente for ver. No nosso corpo estão ocorrendo ali disciplinadamente muitas e muitas coisas, muitos processos que fazem com que nós estejamos aqui vivos. Então, eu acho que é uma coisa muito linda, né, de se ver essa organização. E aí também se repetindo, igual falamos, nas nossas responsabilidades.
Então, manter a disciplina também está relacionado, gente, com o ato de ser constante. Ou seja, se dedicar no cumprimento de uma tarefa para o alcance de um objetivo final. Então, esse eu acho que era o ponto que o Emmanuel estava ressaltando com o Chico, a importância, né? De você ter comprometimento. Então, disciplina também significa você ter aqui um objetivo e ser constante nele. Tá? Então, é esse, na verdade, o ponto que eu mais queria ressaltar aqui. Claro que também a gente tem outras definições ali para disciplina. Mas uma das mais importantes é essa sobre o cumprimento dos objetivos. O conhecimento espírita, gente, nos propõe que nós estudemos as nossas limitações. Então, assim, não basta só aceitar que nós somos limitados, porque na verdade nós não somos. Nós temos muitas capacidades. Então, reconhecendo essas limitações, a gente começa a própria consciência a trabalhar, sem complexo de culpa. E aí começa a nossa luta por superar as dificuldades, focando na atenção dos nossos sentimentos, na disciplina dos nossos sentimentos. Aqui ele usa a palavra educação, mas se trocássemos por disciplina, nós temos o mesmo significado. Então, nós estamos aqui no Espiritismo, acho que muitos de nós, também buscando educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, disciplinar-se, tá? Então, o primeiro passo para a disciplina é reconhecer, claro, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos sentimentos. Como nós, nesses papéis que nós falamos, de vida, né, papéis da família, do trabalho, como nós atuamos lá no dia a dia? Desse modo, o Espiritismo nos indica a necessidade de nos educar, disciplinando a vontade, contendo os impulsos que nós temos, né, gente? Até coloquei aqui, na tentativa de nós transcendermos, ou seja, superarmos o egoísmo que ainda nós temos e começarmos a iniciarmos na prática do amor. Então, geralmente, quando a gente age por impulso, gente, é que nós vemos as nossas tendências, os nossos sentimentos. Então, se o nosso primeiro impulso ainda é o da irritação, muitas vezes, ou de sentimentos ainda que igual falados aqui, né, por egoísmo, a gente precisa entender um pouquinho. Isso é natural porque nós temos séculos, né, de comportamentos que muitas vezes não foram disciplinados. Por exemplo, comportamentos de violência, comportamentos de mágoa, comportamentos de ciúme. Então, pensando em cada uma dessas, a gente começa a olhar pra gente como a gente olha para as crianças, né? Quando a gente vê criança fazendo birra, a gente fala assim, meu Deus, vamos analisar o que me faz ainda fazer birra? Muita coisa, viu, gente? Mas aí a resposta vem para cada um, tá? Então, ainda o que me faz ficar chocada? Ainda o que me faz, no sentido de você se educar, quais ainda são os pontos em que eu ainda não sou disciplinado? Então, algumas vezes, por exemplo, quando a gente lê, né, alguma leitura, mas não interpreta tanto, não reflete tanto das páginas espíritas, a gente imagina que as virtudes que todos nós temos, tá, gente? O potencial, temos muitas virtudes, temos aí também aplicando, né? Que todos possuímos um potencial para ser desenvolvido, mas quando a gente lê, a gente acha que é um passe de mágica. Por exemplo, seja paciente, seja perseverante. E não é assim, sabe? Então, aqui até colocado nesse texto que eu achei muito legal, da FEB, né, da Federação Espírita, que assim, as virtudes elas nascem no cumprimento do dever.
no trabalho continuado e pelo trabalho pela nossa mudança. Então, mudança e reflexão, claro, que é igual a gente falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir, tentar entender a gente, quais os pontos ainda em que eu não sou tão disciplinado quanto eu gostaria. E aí, quais as virtudes ainda que eu preciso desenvolver? Então, disciplinar sentimentos não é fácil. Pensamentos, vixe, eu acho que o pensamento é ainda mais difícil, porque quando você vê, ele já veio, né? Digamos assim, quando você fala assim, não é para pensar com raiva, você já está pensando, não é? E aquilo está causando o quê? Um monte de hormônios, sentimentos e vibrações. A gente aprende aqui no Espiritismo que nós somos energia também. Então, quando você já pensa em não... Como é que diz? Muitas vezes você pensa assim, não vou me irritar com tal coisa. Você já se irritou. E já foi. Então, é aquela dica de ouro que está aqui. Não se olhar nem com culpa. Tipo, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa inferior, meu Deus do céu, vou parar lá no umbral do jeito que eu tô e ir pra baixo, né, gente? Digamos assim, umbral pra baixo é ótimo, né? Vamos ainda, né, temos ainda muito a trabalhar, por exemplo, no controle da nossa raiva. Não pensar dessa forma, você pensa assim, peraí, estou aqui porque eu tenho coisa para aprender, não é? Estou aqui nesse mundo, escola, aprendendo. Mas também não pensar com paixão, falar assim, olha, mas também, né, com a vida que eu levo, quem que não fique irritado, não é, gente? Então a gente também não pode ser muito, compadecermos muito da nossa situação, mas também não podemos nos auto-flagelar, né, nos auto-punir. Eu acho que a gente tem que ser realista, né? Então, quando Allan Kardec traz ali anotações sobre o que seria o tal do homem de bem, né? Ele não apresenta, gente, um anjinho que a gente um perfil angelical, inalcançável. Ele nos apresenta o caráter que nós temos que buscar. Então, tem até aqui a passagem, né? De Allan Kardec. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las, cujos esforços pessoais se orientem no sentido de que possa dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, olha o ponto para você ver a melhoria, colocado segundo Kardec. É você acordar no dia seguinte e pensar, e hoje eu estou melhorzinho no controle, por exemplo, na parte de paciência. Será que hoje eu estou melhorzinho do que ontem? Acho que hoje não deu muito certo. Vamos tentar de novo amanhã. Vamos continuar. Porque disciplina também tem a ver com persistência. E eu acho que esse é o ponto mais difícil. Então, às vezes a gente começa a entrar naquele caminho que a gente se sente um caso perdido. Então, você acha que ainda não é possível voltar, não é possível se corrigir. Por exemplo, na idade que eu estou, eu ainda não consigo aprender mais. Tudo que eu tinha para aprender, eu não consigo mudar mais. E aí a gente acaba tirando a oportunidade, porque cada dia é uma oportunidade para nós. Então, vamos começar, tá? E se não tem dado muito certo, vamos ser mais um pouquinho de disciplina, para que a gente possa ver o resultado do nosso esforço. Para tanto, gente, disciplinar o nosso modo de viver deve fazer parte das nossas ocupações diárias. Então, não é sair fazendo tudo no automático. E confesso, essa é uma das grandes dificuldades, né, gente? Nós muitas vezes nós automatizamos as coisas, só que nós temos que tomar cuidado, porque não podemos automatizar os nossos sentimentos, não podemos, por exemplo, deixar para outra pessoa o papel de mexer com os nossos sentimentos, de nos deixar com raiva, de nos deixar magoados. Nós temos que ter autocontrole nosso. Então, o autodescobrimento, gente, ele facilita a disciplina.
E a gente começa a distinguir lá no campo dos nossos sentimentos o que é o trigo e o que é o joio, o que eu tenho ali de oportunidades, o que eu tenho ali de pontos que eu tenho que mudar. E aí, aos poucos, nós vamos ser capazes de decidirmos com autonomia sobre como nós vamos nos sentir numa determinada situação. Libertando, então, desse ciclo, né? De que é assim, ficar com raiva, se sentir culpado, se desculpar, ficar com raiva novamente, ficar culpado, se desculpar. Muitos de nós ainda estamos nesses ciclos, viu? E assim, chega um momento que isso vai deixando a gente sem rumo. Mas igual falamos aqui, vamos ter esperanças, vamos ter foco e disciplina para buscarmos acertar as arestas, né? Outro ponto também que é importante a gente lembrar, gente, é que falta de disciplina não é liberdade. Muitas vezes a gente interpreta as duas coisas juntos, né? Tipo, disciplina é algo quadrado, é algo que você não tira a liberdade das pessoas, que elas têm que decidir o que sentir, o que falar, mas nada. Tudo bem, claro, a gente tem o poder de decidir o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, nós temos o livre-arbítrio, mas também nós somos responsáveis. E até quando a gente vai ficar botando na mesma moeda? Até quando? Então a gente vai, a partir do momento que você disciplina os seus pensamentos, na verdade você não está restringindo a sua liberdade, pelo contrário, você passa a se sentir mais livre para você, numa determinada situação, não agir pela emoção, ou numa responsabilidade que estão contando com você ali, você estar presente, você ser atuante. Isso é uma liberdade que é muito, muito esperada, né? Muito importante para nós, eu acho. Então, é uma oportunidade, igual nós falamos todos os dias, nós temos a oportunidade de educar os nossos sentimentos, de educar as nossas ações. E claro, a gente tem que aceitar, nem todos os dias nós estaremos tão disciplinados quanto nós gostaríamos. Mas vamos lembrar lá de Kardec, se a gente tiver um pouquinho melhor do que ontem, já é o nosso motivo para comemorar do dia. E é um processo, claro, gradual, lento, aquela pecinha por dia, mas que depende, claro, da nossa vontade. Então, pessoal, eu vou aqui também falar uma frase do Chico, que foi o tema da minha palestra, digamos assim, o tema inicial de ter começado a falar sobre disciplina. Chico dizia: não ore por vida fácil. Roguemos a Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis para com os outros. Então, que a gente possa sempre nos lembrar que nós não estamos sozinhos, nós estamos no meio de famílias, de amigos, de pessoas conhecidas, mas espiritualmente também falando. Então, por mais solitário nessa jornada de disciplina que você se sinta, você não está sozinho. A gente tem muito a contar e nós podemos receber muita ajuda. E recebemos todos os dias, tá? Então, nesse momento, né, que a gente possa também se lembrar, igual o Chico falou, da oração. E também, para finalizar, vou aqui colocar... Tem um textinho do Cornélio Pires, mas eu só peguei algumas partes, que ele se chama Assuntos de Disciplina. Então, acho que é um meio legal da gente encerrar a nossa conversa de hoje. Tema difícil, meu caro, pois disciplina é dever. Mas isso, enquanto entre os homens, não é fácil de saber. Se vivemos descuidados, deixando as horas em vão, surgem testes retardados e lutas de revisão.
A prova que se recusa é caminho a desamparo. Ensinamento esquecido, mais na frente custa caro. Todo aquele que esquece do que lhe cabe fazer, descamba no prejuízo, tem sempre muito a perder. Lembre, nos quadros da terra, que recordamos a dois. Onde surge a indisciplina, tribulação vem depois. Discipline, meu caro amigo, seu tempo, seu corpo e suas funções. Sua função. Quanto mais ordem na vida, mais vida de elevação. Muito legal esse texto e é isso mesmo, assim, são muitos pontos aqui que nós podemos fazer. Não é algo impossível e realmente cumprir com os nossos deveres, nos comprometermos mais, darmos um pouco mais de nós, as tarefas que nos cabem, é um caminho muito importante que nos leva principalmente a amarmos estarmos aqui, amarmos essa oportunidade de estar aqui. Então, disciplina, acima de tudo, é amor. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e que a gente possa ali, né, como eu também estou na missão, igual eu falei, desenvolvermos cada dia mais um pouquinho mais de disciplina. Que assim seja.